Antes de entrar no assunto que eu gostaria de falar, eu quero cumprimentar aqui o senador Humberto Costa. Eu assisti o discurso dele sobre as mudanças que estão sendo feitas nesse momento pelo governo federal no que se refere à formação e distribuição de médicos. E quero dizer, senador Humberto Costa, que eu estou totalmente de acordo. Eu estou totalmente de acordo com a ideia de que nossos médicos formados em faculdades particulares com recursos oriundos do ProUni, eles devam prestar um serviço remunerado, ou seja, trabalhar como médicos por algum tempo no serviço público de saúde. E da mesma forma, se aqueles que recebem dinheiro do ProUni devem fazer isso, os que estudam nas universidades federais também, nas estaduais também. Todos aqueles que recebem dinheiro público devem prestar esse serviço. Mas eu gostei da sua fala, senador Humberto, quando o senhor mostra que o que se está buscando não é apenas que eles retribuam prestando um serviço ao povo, mas é que a formação deles vai ser muito melhor. Eu, por mim, acrescentava mais uma coisa: eles deveriam ser alfabetizadores de adultos durante parte do tempo da formação deles, e não só os de medicina, todos os estudantes universitários. Não só porque isso traria a erradicação do analfabetismo em pouquíssimo tempo, mas porque a consciência social, o sentimento de generosidade, o espírito público aumenta quando se presta esse serviço. Há uma diferença muito grande nas décadas entre eu ter sido estudante e os estudantes de hoje. Mas na nossa época, a gente ia comemorar um programa como esse, porque havia um espírito público de desejo de participar. Algo houve no Brasil nesse período, e a culpa não é dos jovens estudantes, que terminou-se hoje tendo um egoísmo muito grande. Finalmente, lembrar que o projeto só entra em vigor, a lei, para os que entrarem em 2015. Então, ninguém pode nem dizer que houve uma mudança de regras, senador Rodrigo, nesse período. A regra é a mesma para os estudantes de hoje. Não se vai pedir a eles que prestem serviço. Não se vai dar a eles a chance deles, através desse serviço, melhorarem. Eu não duvido, senador Humberto, que daqui a alguns anos, na hora de contratar um médico para o serviço privado, na hora da seleção, vão perguntar: você teve ou não teve participação no serviço público da medicina? Nos Estados Unidos, hoje, um dos critérios para ser selecionado é ter feito trabalhos sociais durante a formação. Até nas escolas secundárias hoje, nos Estados Unidos, já há o hábito de colocar os alunos para se aproximarem da população, e isso melhora o currículo do aluno. Eu não tenho dúvida, eles voltarão desse serviço melhor preparados e melhor conceituados, mesmo os que quiserem ir para a rede privada de saúde. Alguns dizem que é uma condenação. Condenação é se dissesse que quem estudar com dinheiro público só poderá trabalhar toda a vida no serviço público. E olhe que tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa assim. Não é o caso. Mas eu parabenizo o projeto do governo e, senador, presidente, eu gostaria de pedir ao senador Humberto, terei todo o prazer na parte, mas que esperasse mais 5 minutos que eu falasse do assunto que eu vou falar. Senador presidente, eu creio que o Senado saiu, senador Aloysio, de um período de letargia para um período de ativismo exagerado. Nós saímos de anos para aprovar um projeto para aprová-los em horas. E isso é tão ruim quanto a letargia, com uma diferença: mais difícil de corrigir. Mais difícil de corrigir. Tomemos um projeto do royalty do petróleo, em que o senhor e eu apresentamos um projeto. Esse projeto vem devagar, quase morrendo, sendo analisado. Se ele tivesse sido aprovado com um mínimo de velocidade de 1 ano ou 2 anos, nós já teríamos ele. De repente, ele chega aqui para dar uma satisfação à opinião pública, inclusive aos estudantes universitários que defendem a ida dos recursos do pré-sal para a educação, e nós aprovamos em 4 horas. Aí diz: não, mas já foi debatido na Câmara. Então, a gente tira a legitimidade da existência do Senado, como casa revisora. Na verdade, quem faz a revisão devia estudar ainda mais profundamente do que quem faz a primeira parte.
Nós não estudamos. E o resultado é que saiu confuso, saiu de uma maneira incompleta. Vou dar um exemplo que o senador Ricardo Ferraz e eu estamos tentando solucionar. O projeto não colocou dentro da sua os bônus de assinatura, por exemplo. Bônus de assinatura que agora já vão dar 15 bilhões, ficaram de fora. Por isso, o senador Ricardo, por ideia dele e eu, nós vamos colocar um projeto que diz que esses bilhões dos bônus de assinatura irão também para a educação e para a saúde, já que foi modificado na Câmara e não vamos mudar aqui. Só que a gente quer acrescentar um detalhe, é que esses recursos irão para a educação de base, no caso da educação, e para a saúde infantil, no caso da saúde. Eu sei, já conversei uma vez com um médico aqui dessa casa, o senador Humberto, e ele disse que é difícil separar saúde de um tipo e saúde de outro. Por exemplo, saúde infantil e saúde da mãe. É difícil. Mesmo assim, a gente quer tentar que o máximo desses recursos sirvam para a educação das crianças. Pois bem, esse tipo de projeto merece ser estudado. Não quero que ele seja aprovado rapidamente. Ele vai passar por 4 comissões. Tem que passar mesmo. Agora, nós precisamos fazer as coisas no tempo certo, para evitar o ativismo de decidirmos para onde vão 250 bilhões de reais em 4 horas. 250 em 10 anos. Decidimos, senador Aloysio, em 4 horas, sem debater a nossa ideia, que seria um fundo que se capitalizaria e permaneceria para sempre com o valor dos royalties e ampliando-se, ou gastar os recursos diretamente na hora que ele sai, ou o que veio, metade no fundo, metade o dinheiro direto, mas esse fundo que aí ficou é um fundo que não se capitaliza, que não gera rentabilidade, que fica com uma taxa de juros insignificante. Eu creio, e volto a insistir, que nós precisamos ter juízo, tanto de não deixar o povo irritado, porque demoramos muito, mas também não irritarmos o povo quando aquilo que a gente aprovou nesses dias aqui mostre suas fragilidades, suas fraquezas, suas insuficiências. Evitar que o povo lá fora descubra que nós fizemos teatro, em vez de fazermos realmente o dever de casa correto. E hoje, esse assunto da pressa, ele pode ser muito bem exemplificado com o que aconteceu, está acontecendo com o caso do mega empresário Eike Batista. O que a gente vê é o desmoronamento de um edifício que foi construído, senador Java, na base de vender ilusões e na base de promessas vãs. Dizia-se que ele tinha os melhores poços, quando furaram viram que não tinham. Disseram que ele tinha recursos para fazer toda a exploração, na hora de fazer, descobriu-se que não tinha. Como disse o jornal americano, ele vendeu vento. Será que não é o que nós estamos fazendo aqui? Será que não é o que nós estamos fazendo aqui quando tomamos decisões apressadas, mesmo que bem intencionadas, mesmo que sejam aquelas que o povo está querendo e que nós já devíamos ter feito há muito tempo? Eu tenho votado constrangido. No caso da lei dos portos, eu me abstive de votar, porque sei que o Brasil precisava de uma lei dos portos. Precisava. E aqui tem outros que também fizeram isso. Precisava da lei dos portos, mas não podia ser daquele jeito. Eu me pergunto se a posição correta nesses dias não seria me abster na hora de fazer cada voto. Era isso, senador, mas eu quero passar a palavra ao senador Humberto Costa, que pediu uma parte, depois ao senador Jarbas. Senador Cristóvão Buarque, muito obrigado por me conceder a parte. Eu queria tão somente manifestar aqui minha alegria de ter o seu apoio a essas medidas que eu reputo como muito importantes. Obviamente é perfeitamente possível se melhorar esse texto. Vossa Excelência certamente irá acompanhar essa comissão mista e deverá apresentar algumas emendas, e eu tenho certeza absoluta de que serão no sentido
serão no sentido de melhorar. Então, eu quero agradecer a referência que Vossa Excelência fez ao meu pronunciamento e repetir que fico muito contente de podermos estar defendendo ideias semelhantes em relação a essa questão. Como também, como eu já disse, defendo sim, aonde não houver médicos brasileiros que queiram ir, recebermos de braços abertos médicos que venham do estrangeiro. Hoje, essas duas posições são extremamente contestadas, sobretudo pelas entidades médicas. Mas eu prefiro dizer o que eu penso do que ficar calado. O pior pecado é deixar um povo sem médicos. Se houver brasileiros que queiram ir, que sejam os brasileiros. Até porque falam melhor o idioma, porque os outros vão falar também o idioma. As pessoas dizem, mas não fala idioma. Idioma em 6 meses você aprende. 6 meses você ficando no lugar, você aprende, não tem jeito. Então, eu sou favorável, sim, a esses dois projetos do governo. Senador Jarbas Vasconcelos. Senador Cristóvão, Vossa Excelência já ocupou esta tribuna ontem e eu vi também sua entrevista hoje no Correio Brasiliense. A sua entrevista é uma repetição do que Vossa Excelência proclamou ontem, não é? Que à primeira vista pode parecer uma desilusão, é uma dose de pessimismo, mas Vossa Excelência nem é uma coisa nem outra, não é? Vossa Excelência é um homem que pisa no chão, que conhece política e sabe que a gente está vivendo um momento de muita inquietação. Eu já ocupei a tribuna antes, em comunicação inadiável, e disse do meu desencanto com essa pauta positiva do Congresso, não é? De afogadilho, votando às pressas, querendo extinguir recesso, querendo marcar votações para segundas e sextas. Não houve votação nem sexta-feira próxima passada, nem ontem, não houve votação aqui. Então, se o Senado tivesse realmente interessado em votar, ele já tinha colocado a PEC da minha autoria, que está na Comissão de Justiça, que faz com que o parlamentar ocorra a perda de mandato quando comete crime contra a administração pública ou então da improbidade administrativa. Simples, em vez da palavra ser de uma das casas, é do Supremo. E simplesmente não se coloca isso em pauta porque a Comissão de Constituição e Justiça designa um relator que não entrega o projeto, não relata coisa nenhuma. Então, eu acho muito precário essa coisa de dizer que o Senado está identificado, o Senado está em consonância com a rua, nem uma coisa nem outra. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pelas suas posições. Senador Cristóvão Buarque, o seu discurso ontem à tarde e a sua entrevista hoje no Correio Brasiliense, são peças impecáveis que revelam todo esse quadro que a gente está vivendo. Meus parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Jarbas. E quero dizer que quando o senhor fez seu discurso sobre cobrando urgência da sua PEC, eu estava aqui, só não fiz meu apoio explícito, porque me disseram que o regimento não permitiria, porque era uma comunicação inadiável. Exatamente. Mas eu aproveito aqui para dizer de meu apoio. Nós devemos colocar imediatamente lá. E aí estudemos. Claro. Estudemos. Claro. Mas a casa não faz isso, não Agora, quer fazer isso. Não engavetemos. Essa é uma diferença. Entre a pressa e a engavetação, tem uma diferença muito grande. E a PEC foi apresentada em abril. Em abril, claro. Já devia ter tido relatório, já devia ter sido discutido. Essa engavetação, essa paralisia que a gente tem que acabar. Agora, a saída não é sair aprovando imediatamente, por mais simpatia que eu tenha pelo seu projeto, pela sua PEC. Senador, obrigado pelo tempo. Era isso que eu tinha para colocar.